Bom dia a todos. Eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês. Estou aqui representando o nosso presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, doutor José Ricardo Roriz. Não pôde estar aqui presente, me pediu que o representasse. E nós procuramos trazer uma apresentação para os senhores aqui, muito mais de caráter institucional, até olhando a grade de apresentações que nós teremos aqui durante esse evento. Elas são muito concentradas na questão técnica, então a gente procurou trazer muito mais um posicionamento da Federação das Indústrias e da sua estrutura que está vinculada a ela, do que nós estamos pensando e fazendo, qual é a agenda prioritária da Fiesp e da Senai, Ciesp, etc. Então, passar rapidamente por vocês, a nossa história em relação à 4.0, ela começou no ano de 2016, final de 15, 16, quando nós debruçamos sobre o tema. Esse tema começou a ser discutido mais intensamente aqui no Brasil. Tivemos algumas missões aí, principalmente para a Europa, para a Alemanha, procurando entender o que estava acontecendo nesse fenômeno global. E a primeira ação concreta que nós tivemos, e aí isso sempre foi um pleito do nosso presidente, hoje licenciado Paulo Scarfe, é que a gente saísse um pouco da estratégia e fosse para o verbo, fosse para a ação, né? Então, já no ano de 2017, nós tivemos uma participação junto à FEIMEC, onde nós apresentamos uma planta industrial, aqui no campo na área de manufatura, mas já uma planta industrial 4.0. Nessa atividade, nós consorciamos, aí, nos agrupamos com 22 empresas de grande porte, como TOTUS, Unisys, Kuka, mas também com startups brasileiras, em softwares para manutenção. E esse demonstrador, depois de ter ido para a feira, ficou na nossa estrutura, hoje na Escola de São Caetano. Um segundo passo que nós demos foi avançar na FEIMEC em 2018. Aqui a gente está incluindo já 19 tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. Já foi uma ampliação de escopo e de integração dessas tecnologias. Esse demonstrador foi para a feira FEIMEC e hoje está numa unidade nossa aqui em São Caetano. Isso foi um grande esforço nosso, da BIMAC, para que a gente pudesse ter a compreensão, principalmente, e nos qualificarmos para dar esse serviço, prestar esse serviço futuramente às empresas. Posteriormente, nós estamos trabalhando agora também num foco importante, e isso acho que atinge mais diretamente os setores de vocês, que é o setor de processos contínuos. Essa planta que está aqui na tela é uma planta dentro de uma unidade do Senai, em Sertãozinho, uma planta de produção de etanol, né? Uma planta real de produção de etanol, dentro da nossa escola Senai de Sertãozinho. E, nesse momento, a gente está consorciando um conjunto de empresas que já se declararam interessadas para que a gente transforme esta planta de processos contínuos, também introduzindo aqui a questão das tecnologias habilitadoras da 4.0. É importante destacar que houve um grande aprendizado em relação a esses demonstradores. Eles, de fato, nos trazem aí a competência e a compreensão das tecnologias e, principalmente, do impacto em relação ao capital humano decorrente dessas transformações tecnológicas. Nós tivemos também, até para monitorar esse movimento, uma incursão no Vale do Silício. Isso aconteceu há aproximadamente 1 ano e meio, e lá nós tivemos, o foco foi, obviamente, entender um pouco a questão do empreendedorismo de base tecnológica, mas só que nessa missão também a gente privilegiou 2 questões importantes. Nos acompanharam nessa missão um conjunto de pessoas do governo brasileiro, incluindo o secretário de MDIC, a participação do nosso embaixador em Washington, Sérgio Amaral, e de fato, a gente mergulhou em 2 lugares que procuraram dar clareza dessa visão de futuro. Uma foi a Singular University e a outra foi o Fórum Econômico Mundial, que tem um braço nos Estados Unidos. A gente queria entender um pouco mais como, inclusive, era o sentimento e a atuação dessa questão da manufatura avançada, que na América é mais comentada dessa forma, né? Então, isso também foi um momento de qualificação
de um corpo aí muito mais estratégico e gerencial nosso, e de importante eu destaco aqui. Bom, saindo dessa agenda de compreensão, nós começamos a criar aqui, então, em São Paulo, um conjunto de workshops. Esses workshops foram direcionados aqui para algumas cidades do interior. Nós tivemos aqui na capital, tivemos na região do Campinas, ABCD, na região de Franca e Sertãozinho. Essa foi uma parceria entre a BDI, Fiesp, Ciesp e Senai de São Paulo. Nós organizamos aí um roadshow sobre o tema, levando informações tanto das políticas públicas, dos incentivos públicos, aí, posicionamentos do governo brasileiro através da BDI, mas também a visão de instituições de ensino e empresas de tecnologia participaram desses debates aqui, e eles tiveram até um caráter um pouco focado em alguns segmentos industriais. Durante esse workshop, esses workshops regionais, a Fiesp também procurou desenvolver uma pesquisa. Essa pesquisa, inclusive, está no site da Fiesp, se vocês tiverem interesse, podem acessá-la. Ela foi feita uma pesquisa sobre qual era o sentimento, a visão, as expectativas e as angústias, etc., das indústrias brasileiras em relação a 4.0. Então, aqui trago algumas informações sobre a implementação da indústria 4.0. A gente percebe que 30% sim, no gráfico pizza aqui, né? 25% não, mas está nos nossos planos, e 45% disseram não, né? Efetivamente disseram não. Isso nos preocupou, mas é o fato, está aqui a resposta. Essa pesquisa é muito mais ampla, eu só trouxe essa tela aqui. E quando você decompõe isso por tamanho de empresas, isso ainda fica mais claro que as grandes, a maior percentual de sim estão nas grandes, no gráfico ali meio vermelho, tá certo? A média reduz e a pequena cai muito, e o efetivamente não, as pequenas têm um percentual muito grande, quase 59%, dizem que não vão fazer. E aquelas que estão em dúvida, estão mais, está nos nossos planos, etc., está mais ou menos equilibrado ali os percentuais. Mas a preocupação aqui é principalmente com o foco na média e pequena empresa, que certamente pertence à cadeia de fornecimento das grandes, e se isso tudo não tiver, de alguma forma, acoplado, a gente poderá ter problemas no futuro. Então, isso foi, acho que, o principal sentimento que a gente trouxe dessa pesquisa aí. A pesquisa inteira está à disposição dos senhores no site da Fiesp. Bom, na sequência, eu estou fazendo uma questão cronológica aqui. Nós desenvolvemos aqui na Fiesp, em São Paulo, um primeiro congresso brasileiro da indústria 4.0. Foi um congresso internacional. Nós tivemos representantes aqui do Japão, dos Estados Unidos, de Israel, Alemanha, acho que Reino Unido. Eu estou agora em dúvida aqui com alguns participantes, mas certamente Japão estava, Estados Unidos, Alemanha. Oswaldo, você pode me lembrar mais aqui quem estava junto? Israel. Acho que está todo mundo então aí. Bom, qual foi o objetivo desse grande debate aqui, desse seminário internacional? Foi principalmente, olhando para a pesquisa que a Fiesp havia feito, entender qual era o movimento global, em que situação o mundo caminhava também em relação a 4.0. E foi um grande debate, foi um seminário bastante rico, e nos trouxe uma conclusão importante, que o fenômeno que a gente percebeu aqui em relação às médias e pequenas empresas, ele se estende também pelo mundo inteiro, né? Há uma velocidade um pouco maior das grandes corporações no âmbito internacional, mas o cenário em relação às empresas de menor porte é muito similar, e o mundo inteiro está discutindo essa questão também. Então, a partir daí, a Fiesp criou uma agenda. Essa agenda, ela é uma agenda perene, e elencou aqui, na realidade, algumas prioridades que a Fiesp deveria perseguir a partir daquele momento, e muitas já estão em ação, né? A primeira delas é uma grande divulgação sobre o que é a indústria 4.0, mas principalmente nesse conceito de rumo a 4.0, porque no benchmark internacional, o que nós percebemos, e nessas relações internacionais, é que o processo ele é gradativo, ele é degradê, ele tem uma passagem
e terá, obviamente, uma velocidade em cada cenário em que essas empresas estão inseridas. Mas precisa se divulgar isso aí, e principalmente na divulgação, não só na questão da tecnologia, mas de que estratégia essas empresas estão adotando no mundo e aqui no Brasil, qual seria a possibilidade do nosso caminho, né? E a gente tem caminhos alternativos aqui num processo de rumo a 4.0. A criação de uma plataforma em que pudesse juntar ofertantes e demandantes, né? É um mercado novo, é um mercado ainda que as empresas estão se despontando, estão aparecendo e estão se posicionando, né? Então, grandes players aí como Unisys, etc., que são muito fortes em cybersecurity, estão se aproximando da indústria e trazendo essas tecnologias que antes estavam permeando aí outros segmentos, mas que não a questão industrial. Ampliação do número de empresas apoiadas pela metodologia Lean, isso ficou muito claro para nós e as experiências internacionais também mostram isso. Há necessidade, primeiro, de se promover uma grande reorganização dos processos da empresa, né? E a metodologia Lean, aplicar as ferramentas Lean aqui, ajudam a organizar esses processos antes de partir para efetivamente pensar num processo mais amplo de introdução das tecnologias da 4.0. A ampliação da conexão entre indústrias e startups, a gente tem essa experiência e ela é positiva. A capacitação da força de trabalho, quer dizer, o capital humano que terá envolvido nisso. A revisão e definição dos marcos regulatórios, das questões. Hoje se discute muito a questão dos robôs colaborativos, as interfaces homem-robôs, etc., como isso vai se regulamentar no país, etc. E, principalmente, a ampliação de financiamentos e fomentos aqui para esse segmento, dado que isso é um setor, é uma transformação importante e necessária. Então, essas são as principais agendas da Fiesp nesse momento, e que já estão em curso, e muitas delas aí já com algumas resultados. Um ponto importante também é que, dentro daquele cenário da pesquisa, as grandes corporações têm uma maior capacidade de CAPEX, estão investindo. Então, aqui, eu só trouxe aqui, na realidade, um roteiro básico, um roteiro clássico. Quem fizer qualquer acesso à questão da 4.0 vai encontrar essa indústria mapeada, indústria controlada, otimizada, conectada e inteligente, né? Isso, inclusive, vai ser, pelo que eu percebi aqui, foco de algumas das apresentações. Mas essa assessoria que o Senai já dispõe, hoje nós já temos alguns contratos com empresas de grande porte, em que a gente está, nas primeiras fases aqui, fazendo todo o processo de alma gêmea, quer dizer, tendo a empresa virtual e depois inserindo aí os processos de automação, conectividade, etc., e verificando os seus ganhos. Então, isso a gente já está fazendo, no âmbito da Fiesp, é o Senai que realiza isso aqui em São Paulo, já temos alguns contratos já em execução. Mas o outro foco nosso foi atacar também, e a pesquisa apontou isso, um produto para micro e pequena empresa, para média empresa e pequena empresa que pertence a essa cadeia de fornecimento. E aqui a gente priorizou 3 questões que a gente julga da maior importância e até, se possível, a gente tem orientado as empresas numa sequenciação dessas ações. A primeira é a assessoria em manufatura enxuta. Esse é um programa que a gente executou o ano passado com o MDIC, que se chamava Brasil Mais Produtivo. Nós implantamos esse programa em mais de 350 empresas aqui em São Paulo, com aumento de produtividade superior a 40%. Né? O empresário, inclusive, lá da casa, comentou que descobriu que ele tinha uma academia na empresa, de tanto que as pessoas e os produtos andavam internamente. Essa é uma assessoria que a gente também faz e recomenda que comece por aí, e ela não tem CAPEX, ela é apenas revisão de processos e tem ajudado muito nesse processo de rumo a 4.0. A segunda, que também tem um impacto muito rápido na empresa, um payback muito rápido, que é isso que também esses empresários de menor porte esperam, que é a questão de tratar a eficiência energética, né? Aqui a gente trata essa questão e, por fim, a gente sugere uma assessoria na 4.0, com movimentos incrementais, né? Um rumo a 4.0.
a simples instalação, a sensorização de alguns pontos importantes da empresa, um dispositivo de IoT, joga isso na nuvem, um sistema de analytics, tá certo? Um BI trazendo informação sobre a produção em tempo real para o empresário, para o gestor, já provoca ganhos significativos nas empresas. Nós estamos falando de investimentos aí da ordem de 40 mil, 30, 40 mil reais, e você já começa a ter tecnologias habilitadoras da 4.0 inseridas e provocando ganhos de produtividade aqui para essa indústria. Então, para a micro e pequena empresa, a gente tem oferecido esse produto e hoje a gente tem tido bons resultados aqui em São Paulo, né? Nós também estamos naquele conceito da aproximação, que foi uma das ações prioridades da Fiesp. O Senai de São Paulo criou uma aceleradora de startups. A primeira delas foi inaugurada por nós aqui na unidade de São Caetano, aqui é uma imagem do ambiente, e o foco dessa aceleradora aqui é de nós termos lá indústrias que tragam tecnologias vinculadas à 4.0, né, as tecnologias habilitadoras da 4.0. E, então, essa é uma iniciativa também nossa, no sentido de nós termos essa aproximação com a academia, com as startups aqui, para fomentar soluções no segmento da 4.0. Agora, falar um pouco de capital humano, né? A pergunta que se faz é como que nós vamos ter um país 4.0 sem uma educação 4.0, né? Uma vez que quando a gente teve um esboço de um primeiro crescimento econômico, lá em 2007, 2008, apareceu o tal do apagão de mão de obra, e agora os desafios não são quantitativos só, mas são também aspectos de qualidade, qualitativos, né? Então, aqui, dentro dessa agenda criada no âmbito da Fiesp, da Federação das Indústrias, aparece um player importante, que é o SESI, que tem uma educação em tempo integral, priorizando o STEM, com ciência, tecnologia, engenharia e matemática, com os nossos alunos aí imersos em atividades de ciências, principalmente. Aliás, esses meninos têm sido um orgulho para nós, porque têm representado o Brasil aí em feiras internacionais de ciências e tecnologias para ensino fundamental, nos níveis de ensino fundamental e médio, e têm tido resultados surpreendentes aí. Então, isso é o trabalho da Casa, da Indústria de São Paulo, no sentido de que a gente tenha aí uma geração futura preparada para esses desafios da 4.0. Um outro ponto importante que nós estamos monitorando aqui através do Senai de São Paulo, no âmbito da Fiesp, nós criamos um observatório do capital humano. Essa questão a gente julga da maior importância, e a gente está se associando aí a 2 players internacionais que podem nos ajudar a compreender os fenômenos. Eu não sei se é comum aqui, de conhecimento de todos, mas nós temos no Brasil, vinculado ao Ministério do Trabalho, a CBO, a Classificação Brasileira de Ocupações. O que a ONET faz nos Estados Unidos e a BIB faz na Alemanha é a mesma coisa, é a regulamentação, a organização das ocupações, principalmente do nosso interesse, é verificar a questão de perfil, de competências que essa pessoa precisa mobilizar no exercício, no enfrentamento desses novos desafios. Então, a gente está plugado aí, principalmente na América e na Europa, através da BIB, para entender quais são os impactos que essa tecnologia da 4.0 está trazendo junto ao capital humano, como subsídio, obviamente, para nós atuarmos no campo da educação do nosso capital humano aqui no Brasil. A nossa formação aí, nós temos aí, então, cursos. Essa questão da indústria 4.0 está impactando todos os currículos, ela entra de forma transversal, quando se fala em IoT, quando se fala em cybersecurity na área de TI, mas quando se fala em robotização na área de manufaturas, etc. Ou seja, são tecnologias habilitadoras. Se já não conhecem, certamente nesse evento tomarão contato com elas. Então, isso tudo entra de forma transversal, desde as qualificações básicas, técnico de nível médio, graduação e pós-graduação. Hoje, por exemplo, temos pós-graduação em IoT, temos uma pós-graduação já na 4.0, e usando as estratégias presencial e EAD como forma de ajudar aí as pessoas num programa de qualificação e requalificação da nossa força de trabalho que já está no mercado, né?
Por fim, aqui, até finalizando já a minha apresentação, que está no final, nós tivemos uma iniciativa aqui, hoje isso está em âmbito nacional, mas é da criação de um programa em EAD, e aí eu convido a todos vocês que estimulem as pessoas que tenham interesse, as corporações, os funcionários das empresas, etc. Com um mês no ar este programa, nós já temos mais de 50 mil matrículas, né, neste programa. É um programa de 20 horas, totalmente em EAD, gratuito, disponibilizado pelo Senai de São Paulo. Se digitar lá no Google Senai São Paulo, vai achar o nosso site, e na primeira tela do nosso site já está essa questão desse curso em EAD. São 20 horas, gratuito, na qual a pessoa tem um primeiro contato, uma primeira imersão. Foi uma forma que nós decidimos avançar dentro de uma das agendas da Fiesp, era a grande divulgação. Nós, o pessoal do ITA aqui, o Jefferson, nós estamos aí, o Oswaldo, que está aqui presente, que é o nosso gerente de inovação e tecnologia, são demandados aí por palestras, né? Então, a gente está fazendo palestra no estado todo, no Brasil inteiro. A gente falou, vamos tentar arrumarmos uma ferramenta que pudesse ter uma maior amplitude, uma maior efetividade. Então, aqui está disponível a todos os senhores aí que queiram ingressar nesse programa, e é gratuito, e fará uma primeira imersão. A reboque dele, na continuidade, nós estamos aí, vamos oferecer um conjunto grande de cursos em EAD, na sequência, mais de 1 ou 2 meses, nós teremos aí uma carteira sendo oferecida, todos em EAD também. O próximo, que vai ficar pronto daqui 1 mês e meio, é um Desvendando Blockchain, uma das tecnologias que permeia também a 4.0 aí, até para criar uma base conceitual junto à sociedade. Ok? Eu agradeço em nome da Fiesp, do Ciesp, do SESI e do Senai essa oportunidade de estarmos aqui, e fico à disposição para qualquer questão aí. Obrigado.